Olá! Quase ao mesmo tempo em que a presidente da República indicou o professor Luiz Edson Fachin para ocupar o posto vago no Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados voltou a discutir a proposta de mudança no sistema de indicação dos ministros e também na duração de seu mandato. A comissão especial discute uma proposta de mudança constitucional que determina que pelo menos 4 dos 11 ministros do STF sejam indicados pelo Congresso. Hoje, só o presidente da República indica os ministros. O indicado é sabatinado pelo Senado, que pode rejeitá-lo. Mas isso só ocorreu uma vez na história, com Barata Ribeiro no século XIX, em 1893. Além do direito de indicar nomes para a nossa Corte Constitucional, as propostas que estão sendo analisadas também prevêem a determinação de um tempo de mandato, que hoje é indefinido. Em todo o mundo variam muito as formas de indicação dos ministros. Qual deve ser a nossa? Quem vai nos dar pistas de como será esse novo sistema são os convidados do Brasil em Debate de hoje, os deputados Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Deputado Bonifácio Andrada, um órgão constitucional, como é o caso do STF, tem uma função um pouco contramajoritária de criar um equilíbrio entre as forças que governam o país. O senhor acha que o Congresso, tendo o poder de determinar os ministros, não vai mudar um pouco esse perfil? Não pode abalar isso? Nós temos que pegar a coisa de um modo geral, uma questão sobre o aspecto geral. Há dois grandes modelos. O modelo norte-americano, que é um Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente da República, com consentimento do Legislativo, e que tem ali muito tempo. Agora, o Supremo Tribunal americano, ele só julga as chamadas processos de exceção. São aqueles processos que vão através dos juízes, recursos até o Supremo. Mas, em 1920, a Europa, através da Constituição Austríaca, criou um novo tipo de Tribunal Constitucional, que é o Tribunal Constitucional Europeu, que é totalmente diferente do americano. O Tribunal Constitucional Europeu, e aliás tem um livro aqui sobre o assunto, eu escrevi isso, e não só na Áustria, é interessante isso aqui ver, como na Áustria, na Bulgária, na Espanha, na Finlândia, na Itália, todos esses países têm tribunais constitucionais. E os tribunais constitucionais têm uma participação muito grande de pessoas indicadas pelo Poder Legislativo. O Brasil seguiu o sistema americano, que é só o presidente da República que indica. Mas acontece que o Tribunal brasileiro, devido à última Constituição, assumiu poderes enormes, porque o Tribunal Constitucional Europeu só cuida de matéria constitucional. É um Tribunal Constitucional especializado em matéria constitucional. Esses países todos a que eu me referi. Já o Tribunal Brasileiro, que devia ser só cuidar de matérias forenses que vieram por recursos, como acontece nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Brasileiro abarcou também as atribuições do Tribunal Constitucional Europeu. Então nós temos aqui funções que são do Tribunal norte-americano e funções que são do Tribunal Europeu, o que dá ao nosso Supremo Tribunal Federal uma força enorme. E no mundo ocidental, o Supremo Tribunal mais forte é o brasileiro. Porque nenhum país do mundo ocidental tem um Supremo Tribunal com as funções do Supremo Tribunal americano e com as funções do Tribunal Constitucional. Então essa comissão é uma comissão importante, que vai debater essas questões todas, e inclusive as próprias atribuições do Supremo Tribunal Federal, que são matéria de alta importância para a vida judicial do país. Deputado Rubens, essa questão, eu citei essa questão do Senado. As sabatinas do Senado são muito criticadas, que é mais uma sessão de gentilezas entre o novo ministro, que já é considerado um novo ministro, do que realmente uma sabatina. Outros países, os ministros chegam a ser rejeitados. O senhor acha que essas indicações não teriam um pouco do mesmo jeito, um pouco sem o rigor que seria necessário para a escolha de um novo ministro? Na verdade, este não é o desejo da Constituição. Quando a Constituição exige que vários poderes participem dessa escolha, tanto o Executivo quanto o Legislativo, no atual modelo representado pelo Senado, ela quer justamente que haja um freio e um contrapeso.
E é nesse sentido que nós defendemos. A Constituição está correta quando cria essa harmonia entre os poderes. Cada um independente, mas cada um harmônico entre si. Então o ideal é que esta sabatina seja um momento onde nós possamos conhecer o indicado pelo Executivo, que irá compor a mais alta corte do judiciário do país. Então não deve ser uma prova oral de um concurso, não se deve perguntar pegadinhas ou artimanhas, nada disso. Mas nós temos que saber o posicionamento de cada ministro que irá compor o Supremo Tribunal Federal. Saber se ele será ativista ou não, saber se é um juiz dito de esquerda ou de direita, saber a opinião dele sobre alguns temas polêmicos. Sobre estes questionamentos é que o Senado deve se ater. Com destaque, o Senado é feito de representante dos estados. Falta, de certa forma, os representantes do povo participarem diretamente disso. Tanto que, dentre tantas propostas, há a previsão de que a Câmara também participe diretamente da escolha de ministros. É uma forma de dar maior legitimidade aos integrantes do Poder Judiciário. É inclusive a proposta do Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, quando era deputado aqui. A proposta dele, de emenda constitucional, faz um Supremo Tribunal Federal com indicações do Poder Legislativo, além do próprio Presidente da República. Então eu gostaria agora de saber a posição dos senhores. Fazer uma retificação interessante. O Fernando Barata Ribeiro era médico. Sim. E o Floriano Peixoto, que era quase um presidente ditatorial, indicou o Barata Ribeiro, que era médico, para ser ministro do Supremo Tribunal. Aí o Senado recusou. Sim. Mas naquele tempo o presidente da República era muito forte, ele nomeou o Barata Ribeiro a si mesmo. E diz a história que foi um bom ministro do Supremo Tribunal Federal, embora médico. Então eu gostaria de saber, o senhor é a favor ou contra que o Congresso indique e se em que medida, se tem um número fixo? Hoje nós temos que analisar como se dá a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, dos tribunais superiores. Hoje é uma concentração de poder nas mãos do chefe do Poder Executivo. Em tese, se um chefe do Poder Executivo desejar aparelhar o Judiciário, hoje ele consegue. Ele indica ministros do Supremo, do STJ, dos tribunais por estado afora, TRE, TRT, Justiça Militar. E isso é muito poder na mão de um chefe do Executivo, quem quer que seja. E é o Executivo invadindo a atividade judiciária. O ideal é que, então, nós possamos repartir essas atribuições. Ainda mais com o Judiciário como nós queremos, um Judiciário moderno, que debata todos os assuntos. Em tempo de judicialização da política, em tempo de judicialização da vida, que tudo hoje vai desaguar no judiciário. Nós queremos um judiciário que tenha mais legitimidade. Esta legitimidade não é dada por concurso, não é dado pelos títulos, não é dado apenas pelas suas decisões. Então, quem pode emprestar a legitimidade? Quem tem? Quem tem a legitimidade é o Poder Legislativo. E o senhor é a favor ou contra, deputado Bonifácio? Eu acho que a posição do Supremo Tribunal Federal tem que ser revisto. Os atuais ministros são homens ilustres, homens que merecem nosso maior respeito, nosso maior apreço. Mas acho que a posição do Supremo Tribunal Federal, ela tem atividades excessivas na área judicial. A chamada ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, que se copiou dos tribunais europeus, que não era conhecido no Brasil, e que se emprega muito no Supremo Tribunal Federal, me parece um assunto que precisa ser bem discutido, porque ela representa um certo abuso às vezes, porque através da ADIM, o Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, ele revoga leis, altera a própria legislação brasileira. E é uma interferência nas atividades do Poder Legislativo. De modo também, esses aspectos, as atribuições do Supremo Tribunal Federal precisam ser bem discutidos, para que o Supremo Tribunal Federal fique dentro da área realmente judiciária, a área de resolver os conflitos sociais do país, e não interferir, às vezes, na vida política e na atuação dos outros poderes. Mas, deputado, não são os próprios políticos que fazem muito disso, porque a cada conflito que a gente tem aqui na Câmara, a gente vê 3, 4 partidos indo lá e falando, não, vem aqui resolver, porque a gente não está conseguindo. Concordo plenamente, acho isso uma prática muito falha. Quer dizer, algumas lideranças, quando perdem aqui no plenário da Câmara, vão para o Supremo Tribunal. Vamos para o Supremo Tribunal. Há coisas estranhas e tomam posição, às vezes, a favor do Supremo Tribunal Federal e contra o Poder Legislativo. Eu não quero aqui citar, mas há casos graves. Prenderam deputado federal, com todas as atribuições do deputado federal, não quero levar em conta aqui se tinha problemas sérios de ordem, infrações, mas era deputado federal. E o Supremo cassou praticamente o mandato dele e a Câmara ficou numa posição realmente de forma apagada nesse episódio, quando não podia fazer isso. O Supremo Tribunal Federal pode prender qualquer pessoa, não deputado.
Isso está na Constituição. Apenas depois do deputado perder o mandato, ser processado, aí vai para a cadeia. De modo que há um conflito muito grande no Brasil entre esses dois poderes. E essa comissão nossa tem que debater essas questões, chamar os ministros do Supremo Tribunal para debater também e chegarmos a uma conclusão para que haja esse equilíbrio. Nos Estados Unidos há esse equilíbrio. Há um equilíbrio perfeito nos Estados Unidos entre o Judiciário, o Poder Executivo e o Legislativo. Aqui não há. Deputado E na Europa há. Por quê? Porque a lei prevê as possibilidades de superar os conflitos. E nós não temos esses dispositivos. Deputado Rubens, o senhor citou, por exemplo, que na sabatina se deveria saber se o candidato a ministro tem essa ou aquela posição, se é de direita ou se é de esquerda, mas se diz uma coisa que e se disse muito durante o julgamento do Mensalão, o peso da toga se faz presente. Quer dizer, o ministro pode ter sido indicado por uma pessoa, mas a hora que ele sente a responsabilidade que pesa sobre os ombros de um ministro do Supremo, ele esquece, ele não tem favores a pagar a ninguém. Como é que o senhor vê essa? Mas é isso que nós queremos. Após a nomeação, após a efetivação no cargo, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não defenderá bandeiras de A ou de B. Mas nós temos que saber o perfil deste ministro. Exatamente. Se ele é ativista ou não. O que ele entende como separação de poderes em relação ao poder legislativo? Como que ele imagina que irá resolver, superar esta crise que há hoje no poder legislativo? Que tudo nós recorremos ao poder judiciário. Então é legítimo que nós conhecemos os ministros indicados no Supremo Tribunal Federal. Eu quero acrescentar isso, porque o juiz, ele tem que ser realmente neutro, mas todo juiz é humano, ele tem a sua formação. Se ele tem uma formação, uma formação com uma ideologia, digamos assim, mais liberal, excessivamente liberal, a gente vai saber que ele no Supremo Tribunal Federal vai ter determinadas atitudes. Se ele for um homem rígido, de tendências, digamos assim, mais rígidas, não vê os problemas sociais, de acordo com a sua formação, isso é um tema para que o Senado possa, de fato, discutir. Apenas a título de exemplo, não nos cabe, mas isso acontece muito na Suprema Corte Americana. Quando é indicado um ministro, nós conhecemos o perfil, se ele é conservador, se ele é democrata, e isso não afeta a atividade judicante dele. É apenas para que a população possa conhecer. Hoje, o povo reconhece o Poder Judiciário como algo bem mais próximo. Por isso que judicializa tudo, por isso que tudo recorre ao Judiciário. Tem esta confiança. Bom, o Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo a indicação e o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Deputado Rubens, a gente até agora só falou do processo de indicação, mas a comissão também vai discutir a provável fixação de um mandato para os ministros. Eu gostaria de saber como é que está essa questão. Em alguns países, como nos Estados Unidos, o mandato segue com a vida da pessoa, só termina quando o ministro morrer. Qual a ideia para o Brasil? Não é razoável no nosso sistema republicano, no nosso sistema democrático, que alguém fique tanto tempo em um cargo com tanto poder. Isso, de certa forma, prejudica o equilíbrio, prejudica o exercício, isso intensifica uma herança patrimonialista muito rica e muito intensa no Estado brasileiro. E o que nós defendemos, então, é que houvesse um mandato, uma duração para cada um desses membros desta Corte Constitucional. Isso resolveria, inclusive, o problema da PEC da Bengala. Hoje se prorrogou para 75 anos, mas nós chegaremos, daqui a pouquíssimo tempo, pessoas amplamente sãs, em ótimas condições, no auge da sua experiência, do seu conhecimento, aptas a continuar trabalhando, terão que sair por conta da compulsória. Com a questão do mandato, você resolve dois problemas. Primeiro, você aproveita ao máximo aqueles que estão prontos para continuarem trabalhando. E o segundo, você garante uma oxigenação embaixo do judiciário, porque de certa forma há um engessamento, não apenas no Supremo Tribunal Federal, mas nos tribunais superiores. A tese então seria aprovar um mandato. A proposta que tem mais simpatia hoje na Câmara é uma proposta de iniciativa do então deputado Flávio Dino, que fixava em 11 anos a duração do mandato. Isso é vontade política, pode ser 11, pode ser 7, pode ser 8. Agora é interessante, eu estou falando, são duas tendências. Os norte-americanos consideram que o juiz, quanto mais velho, é um homem mais capaz de resolver os conflitos sociais do que um juiz muito moço, porque teve experiência, viveu muito, é a tese americana. Já a Europa não.
ela dá mandato, através dos principais países da Europa, dá mandato aos ministros dos tribunais constitucionais. E considera que realmente esse trabalho deve ser, digamos assim, um trabalho dentro de certo prazo, como sustenta aqui o deputado. E o que o senhor acha, né? deputado? E os americanos, eu acho meio termo, né? A minha impressão é essa. Eu discordo um pouco do Rubens, eu acho que um ministro sendo nomeado com 35 anos, ele pode ficar lá até 75. Isso aí vai dar ele uma experiência grande. E a experiência na vida, ela é muito importante em matéria jurídica, porque os problemas judiciais, os problemas jurídicos, os conflitos sociais, são conflitos às vezes que necessitam uma visão assim bem experimentada da vida. E o jovem não tem, embora aqui o deputado tenha, porque ele é diferente. É um jovem deputado e tem muita experiência, mas a experiência é importante na vida judiciária, né? O juiz é um juiz realmente mais idoso, ele é um homem com mais experiência da vida e mais independente. Não é suscetível às influências do dia a dia da vida social. De modo que é uma questão discutível. Os americanos querem um homem idoso, aceitam um homem idoso. Os europeus não. Eles querem um homem, como diz aqui o deputado, com mandato. Se não me engano, na Áustria são 10 anos. O ministro mais antigo hoje na corte, que é o ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, ele está com quase 70 anos. Tem 69. E ele é... O voto do ministro Celso de Mello tem um peso muito especial. Pela bagagem toda, ele está há muito tempo no Supremo, inclusive talvez esse fator que o deputado Bonifácio falou, da maturidade, né, de quem viveu muito, de quem viu muito história. Você não acha que isso se perderia? Mas por mais que a gente reconheça os ilustres homens que hoje lá trabalham, a gente também não pode acreditar numa tese de alguém ser insubstituível. Então, quantos outros grandes juristas poderiam ter sido excelentes ministros e não tiveram oportunidade? Por isso que é importante a gente oxigenar, inclusive, o pensamento da corte. O pensamento hoje, parte dos juristas, é diferente de 10, 20, 30 anos atrás. Então, ter um mandato com um tempo razoável, como 11 anos, inclusive para ser mais do que 2 mandatos presidencial, para dar uma certa estabilidade, uma segurança jurídica é razoável, inclusive no sentido de reciclagem de decisões. Eu sou favorável, com destaque, além do mandato de 11 anos, há também uma previsão nessa PEC de uma quarentena para após a saída do mandato. Então, 3 anos, nenhum ministro, ao final do seu mandato, por exemplo, poderá exercer a advocacia. Isso é fundamental, porque o prestígio que adquire como ministro aumenta a sua banca de clientes, né? Mas o que eu quero dizer, eu acho o bom estilo é esse, realmente eu sou favorável ao mandato, né? Embora nesse mandato você possa nomear, digamos assim, ministros com certa idade. Sim. Com mais idade não vem o caso, né? Agora, o mandato é realmente significativo, porque eu vejo no mandato a presença do poder político, do poder legislativo. Há necessidade que o poder legislativo, o poder político, ele participe da nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o poder político traz consigo a mensagem, as reivindicações do povo, o momento que se está vivendo, né? Então, dá um mandato. E com esse mandato, então, realmente se poderá oxigenar a mudança necessária do Supremo Tribunal. A senhora acredita que na comissão especial pode sair alguma proposta? Quer dizer, eu nem sei se isso é possível, mas que isso se estenda, ou isso se estende automaticamente às outras cortes, por exemplo, ao STJ, de limitação de mandato? A princípio, automaticamente não, mas há outros aspectos também, tanto que trata da composição dos tribunais superiores. Acredito que a discussão se inicia no Supremo Tribunal Federal e aí logo em seguida deverá ser estendido para os tribunais superiores. O atual modelo, repito, concentra muita força no chefe do Poder Executivo. Na nossa proposta que defendemos, por exemplo, a PEC do Flávio Dino, você redivide dos 11 ministros, 5 serão indicados pelo Executivo, com a sabatina do Senado, 2 serão indicados pela Câmara dos Deputados, representantes do povo, 2 pelo Senado, representantes dos estados, e 2 indicados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ou será se o Supremo Tribunal Federal também não pode escolher alguém que irá compor, integrar o seu próprio poder? E dar continuidade, né, à tradição do próprio. E não serão listas aleatórias. Nas listas formadas dentro das 2 vagas do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, não será necessariamente um deputado. Vai ter que ter uma lista, vai ter que ter a participação da OAB, vai ter que ter a participação do CNJ, CNMP, das faculdades de Direito, do STJ. O que nós queremos é democratizar ainda mais a escolha de ministro do Supremo e emprestar essa legitimidade inclusive, que hoje faz falta. Uma justiça que precisa realmente ser também debatida é a justiça eleitoral. Sim. A justiça eleitoral está se transformando, infelizmente, através do tempo, num órgão que não apenas procura julgar,
de acordo com as leis, mas está fazendo leis. As resoluções do TSE, às vezes, valem mais do que as leis. O TSE se intromete no processo eleitoral como se fosse poder legislativo. Cria resoluções, sobretudo os seus assessores lá, que são verdadeiros conflitos com a legislação. Agora, deputado, isso não se deve um pouco ao fato de que o Congresso demora a tomar algumas decisões, e principalmente nessa área... Não, isso aí não, porque o Congresso faz. Agora, o que é preciso são duas coisas. Uma coisa é os tribunais terem diante de si um caso para resolver, e outra coisa é o tribunal antecipar a solução e inventar as suas próprias decisões, as suas próprias normas. Não, o tribunal é para decidir os casos que lhe forem levados. Os juízes são órgãos que devem receber as questões que lhes são apresentadas. Eles não podem, antes das questões serem apresentadas, fixar normas. Não podem fixar as normas. Quem fixa as normas é o Poder Legislativo. Deputado Rubens, o senhor falou da democratização. Agora, se prevê uma qualificação, quer dizer, uma qualificação mínima para esses indicados? Os mesmos requisitos existentes hoje na Constituição Federal. Então, tem que ter o conduta ilibada, tem que ter um notável saber jurídico, apesar de ser algo de difícil conceituação. O que é notável? É mestrado, razoável. Doutorado, mas tem que ter uma coisa razoável, né? E quem vai fazer esse crivo final, que termina por garantir o nível da qualidade, é o debate político, é justamente a harmonia entre os poderes, tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo. É isso mesmo. Quem o senhor acha que deve, que tipo de... Como é que o senhor vê essa questão da formação? Quem que pode ser indicado? A gente não pode... O senhor citou um bom ministro que era médico, exatamente, mas isso é impensável hoje em dia. Mas isso naquele tempo em que as questões eram mais fáceis de serem resolvidas. Hoje a vida é muito complexa, né? Hoje um médico mais inteligente e talentoso que seja dentro do Supremo Tribunal não teria um lugar assim tão valioso. O que eu acho é o seguinte: nós não podemos pensar em decisões políticas, decisões administrativas, até decisões institucionais, em termos matemáticos. Isso não existe. Não. Então o que tem que acontecer é o seguinte: aqueles que vão indicar têm que ter a necessária consciência, tem que ter a necessária compreensão, que devem indicar pessoas que estejam acima da média do conhecimento jurídico para participar desses órgãos. E aí depende. Por exemplo, se eu pediria a você para indicar um nome para compor uma dessas câmaras judiciais, você, com o seu bom senso, iria fazer logo o que é uma pesquisa e arranjar um jurista de bom nível para ir lá ocupar. Mas não é difícil. Tem que se pegar pessoas que tenham, de fato, atributos de juiz. O que o bom senso revela no dia a dia da nossa vida, né? Deputado Rubens, o senhor falou da renovação. Né? Hoje o Supremo Tribunal tem um poder muito grande por meio da súmula vinculante, né? que uniformiza as decisões em todo o país. O fato de você ter uma renovação mais frequente pode significar que a gente vai ter uma renovação da jurisprudência mais rápida, quer dizer, as súmulas sendo revistas, porque existem decisões, antes da súmula já existiam as decisões dos tribunais, que duram 40 anos. Na verdade, não é uma fórmula. Quem determina a mudança da jurisprudência não é a composição do Supremo. Quem define isso é a dinâmica da sociedade. O Supremo tem que necessariamente estar próximo da sociedade, ouvindo e analisando e interpretando o direito. Então, quem irá determinar a velocidade da mutação constitucional, das viradas na jurisprudência, no nosso entendimento, é a academia, é a atividade política, é a atividade em primeiro grau do judiciário. Inclusive, nós devíamos abrir um pouco para o contencioso administrativo. Sim. Fortalecer também as próprias decisões administrativas quase judiciais que se pode tomar dentro dos tribunais. Que na Europa ocorre isso. A administração na Europa tem uma área que tem capacidade quase judicial para resolver problemas internos. Com isso, vem diminuir um pouco o excesso de atividades do próprio Poder Judiciário. E, além disso, há hoje as técnicas, né, de conciliação, que são técnicas que nós devemos estimular. Porque hoje o Judiciário, justamente, o Judiciário hoje está no Brasil carregado de ações que demoram muito a ser resolvidas, o povo reclama, é um dos problemas maiores, é esse. Então nós temos também, levando em conta o problema judiciário, de modo geral, criar outras modalidades de solução dos problemas e dos conflitos do dia a dia. Bom, muito obrigada, deputado Rubens. Muito obrigada, deputado Bonifácio Andrada. O Brasil em Debate termina aqui. E se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até mais.